Bom, gente, hoje a gente começa uma nova série de pregações, de aula, a respeito do livro de Tiago. A princípio eu estava em mente que seria uma série de aulas expositivas do livro de Tiago. Sim, um expositivo. Tem um expositivo e tem um temático. O temático é o seguinte: quero falar sobre amor. O tema é amor. Aí eu vou na Bíblia e procuro o que a Bíblia fala sobre amor. Aí eu ensino, eu prego sobre aquele assunto. Qual é o problema do temático? O problema do temático é que a mensagem está na minha cabeça e eu vou na Bíblia tirar o que ela fala sobre aquilo que está na minha cabeça. Então, eu vou pregar uma pregação temática, porque na igreja onde eu fui pregar, botaram um tema lá. Os olhos da águia, esse é o tema com isso. Aí eu tenho que ir na Bíblia, porque já contei, eu vou na Bíblia e trago a questão dos amigos que falam do ar, sempre vou falar sobre isso. Isso é temático. Poderia ser fé, poderia ser amor, poderia ser pecado. O expositivo é: a Bíblia me dá a mensagem, a Bíblia me dá a aula. Ou seja, eu leio e explico. Eu leio porque é mais ou menos, ou melhor, é o que eu fiz, por exemplo, no sábado. A gente lê o texto. A mulher samaritana explica. Leio, explico. Ou eu posso ler por completo e explicar, enfim. Mas geralmente o expositivo é expor mesmo, né? Explicar o texto que a gente está lendo. Provavelmente isso daqui vai ser uma aulas temáticas. Pelo que eu vi até aqui na revista, a gente não tem, por exemplo, Tiago capítulo 1 e o versículo e a explicação do versículo. O que a gente tem aqui, por exemplo, é isso. O que a gente tem aqui, por exemplo, é a língua é fogo. O que eu tenho aqui, por exemplo, é evite falar mal dos outros. Não tem evitar falar mal dos outros. Claro que isso aqui está no livro de Tiago, né? A gente até aprende, falar mal do outro, é isso aqui, você viu? Uma cabeça aqui pela frente, né? Uma hora fala bem, aí acontece alguma coisa e começa a falar mal. Por isso que o cara está um lado feliz e o outro ele está aqui com raiva. Então, até porque são 17 aulas, 16 aulas aqui. Cara, o livro de Tiago tem 5 capítulos. Então, com certeza, 16 aulas é muita coisa. 16 aulas são 16 semanas. Cada mês tem 4 semanas mais ou menos. 4, 8, 4 meses. É muito tempo. Mas beleza. Né? Então, provavelmente a gente não vai ter aulas expositivas. O que, para mim, particularmente, é uma pena. Eu prefiro ser discutido. Mas tudo bem. E a gente vai falar sobre os temas que são a favor de alguns aqui. Hoje vai ser, por exemplo, o mapa da fé em Tiago, que nada mais é do que introdução ao livro. Hoje, a gente não vai ler muito livro, quase nada do livro. A gente vai falar sobre o autor do livro, da onde, por que o livro foi escrito, etc. Mas uma questão mais panorama de como é o livro. Aí depois a gente começa. Como passar por provações? Flores que ensinam ricos e pobres. 7 verdades sobre a tentação. Deus é bom e nunca muda. Por que tantos conflitos? O amanhã pertence a Deus, corrupção. Tenha mais paciência. Enfim, são temas que a gente vai ver durante 16 semanas. Beleza? Hoje, a gente vai basicamente estudar isso daqui tudo. A gente vai falar sobre isso daqui tudo. Que é um resumo do livro de Tiago. Um resumo bem resumido e muito bom, por sinal, do livro de Tiago. Claro, gente, não fui eu que fiz isso daqui, eu peguei na internet. Porque eu não sou capaz de fazer algo tão bom quanto isso daí. Mas, ó, eu vou trazer a sua
só alguns detalhes aqui, se vocês conseguirem ver. Carta de Tiago. Tiago nada mais é do que em hebraico Jacó, ou Jacob. Jacob é Tiago. Só que, vocês já ouviram falar da Bíblia aqui em James? James em inglês é Tiago. Por incrível que pareça, não tem nada a ver. Mas James é Tiago. Então é a Bíblia do rei Tiago. Bíblia aqui em James. Mas Tiago no hebraico é Jacó. Então Jacó, pai de José, pai de Levi, era Tiago. Né? E então tem Jacó, ou no grego, Jacobus. E é interessante a gente começar pelo nome Tiago, porque vocês vão ver que não tem um Tiago só na Bíblia, que traz um problema muito grande, ou não tão grande, uma vez a gente descobre qual Tiago que é, sobre a autoria do livro. E você vai ver que entender quem é o autor do livro já traz algumas coisas muito legais. Então, carta de Tiago é interessante porque o livro de Tiago, como vocês, depois se quiserem, posso mandar vocês podem ver aqui também, ele parece uma mescla, ele é muito parecido com o Sermão do Monte, que a gente já estudou, e o livro de Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 9. Por que ele é muito parecido? Porque você vai ver discursos de sabedoria, que são bem curtos, mas eles são cheios de metáfora. Então, por exemplo, você pegar ali o Sermão do Monte, o homem prudente é aquele que firma sua casa sobre a rocha. É uma metáfora. Você vai ver muito disso aqui. Como, por exemplo, a língua. Ele fala sobre a língua. Que a língua é como o leme de um barco. Que a língua é como uma faísca de fogo. Entendeu? Então tem que falar, a língua é fogo. Tá? E o legal desse livro é que nós temos muitos textos que são fáceis de decorar, bem simples assim de você ler, até de interpretar e de aprender o que ele ensina. Então o legado de Tiago, né, ou melhor, do Jacó aqui, é que ele traz um legado de sabedoria, de coisas muito práticas. É um livro prático, tipo assim, faça isso. Tá? Não é um livro repleto de teologia, você não vai ver o livro de Tiago falando sobre trindade, sobre a volta de Jesus, sobre o pecado, embora fale, né? Mas não uma teologia sobre isso, mas algumas coisas. Deixa eu ver mais algo interessante aqui. Todos esses quadrados aqui em volta são como resumos do que tem no livro. Então, por exemplo, a gente fala sobre a língua no livro, né? Que no caso seria fofoca, coisa do tipo. A fé genuína, que é o que ela viu aqui, que é a mulher tremenda, certo? Está escrito aqui, é como se fosse uma lápide de um tubo, né? A fé morta, como se a fé tivesse morrido. Nada mais é do que a mulher está passando frio e esse cara que está bem agasalhado está falando assim: nossa, minha irmã, tomara que Deus te abençoe. E vira as costas para ela. Ou seja, ele tem fé, mas não ajuda. E isso daqui é a parte mais da hora do texto, porque do livro de Tiago, principalmente aqui no capítulo 2, verso 18, ou 28, 26, que Tiago vai falar assim: ó, a fé sem obras é morta. E quem entra nessa história? Um caboclinho chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, quando leu o livro de Tiago, ele ficou maluco na cabeça. Como assim? A justificação não é pela fé? E como é que esse cara que fala que a fé sem obra é morta? Ele é católico, porque o católico fala assim: ter fé e ter obra. E aqui entra então a fé no livro, né, onde Martinho Lutero diz a lenda que ele praticamente quase rasgou o livro de Tiago. E dizia que o livro de Tiago é um livro de palha, um livro sem peso, sem conteúdo, e ele foi desconsiderado. Aqui, por exemplo, tem aqui, está escrito aqui, ó, fraturado e inconsistente. Você vê aqui um corpo completo, né, um corpo perfeito, e um outro corpo aqui cortado. E é legal porque a gente vê que os ensinamentos de Tiago precisam gerar isso, integridade, e não um homem cortado em partes. Então é por isso que ele está simbolizando um homem cortado. A intenção de Tiago é trazer ensinamentos para que o cristão seja genuinamente um crente, maduro e íntegro, pleno, né, completo. Isso daqui é muito importante,
que é uma das coisas que você mais vê nas igrejas de vagabundo, é isso aqui, ó. Igreja de falso profeta e vagabundo, é isso aqui, ó. Favoritismo versus amor. Onde você começa a ver preferência de pessoas mais ricas em detrimento das mais pobres. Então a gente começa a tratar melhor os mais ricos, a dar mais cargo, a dar mais importância para os mais ricos, enquanto os mais pobres ficam lá de fora. Aqui ele fala também sobre o perigo da riqueza, que vai ser muito importante. Uma coisa logo de cara que a gente vê: paciência, resistência e perseverança, que é o que tem aqui. O que mais? Tá. Aqui é o próprio Tiago. E a gente começa a ver um pouquinho da história dele aqui no livro de Atos e Gálatas, que é muito legal. E interessante aqui que ele escreve aqui, ó, muitos Jacós ou Tiago no Novo Testamento. Como eu falei, tem 4 Tiago no Novo Testamento. É importante saber que Tiago que escreveu? É importante. Isso é bem legal a história desse Tiago, que não é qualquer Tiago. E, por incrível que pareça, não é o Tiago mais famoso. O Tiago mais famoso é aquele que a gente fala assim, que canta a musiquinha do Pedro, Tiago, João no barquinho, que era o apóstolo de Jesus, discípulo de Jesus, e não é esse Tiago. Tá? Mas enfim, isso é basicamente o livro de Tiago. Vamos pegar uma introdução dele aí. Provavelmente hoje a gente vai ser bem mais rápido. Tá? Não vai eu acho, né? Não sei. Mas como é mais informação do que discussão, então tipo assim, não tem muito o que eu perguntar para vocês ou nada do tipo. É mais informação que eu vou passar para vocês aprenderem. Tá? Então, quando a gente estuda expositivamente um livro da Bíblia, seja ele qual for, é costume a gente começar por esse panorama, que é entender, né, meio que o geral de todo o livro. A gente traz bem resumidamente alguns pontos importantes de todo o livro, conhecendo o escritor do livro, o contexto histórico e cultural da época que o livro foi escrito, o motivo que fez o autor escrever o livro e a data e outras coisas mais a respeito do livro. Parece irrelevante, mas não é, que depende de quem se aproxima da Bíblia, mas essas informações de conhecer quem é o escritor, a história dele, o contexto histórico por trás do livro, né? Por que aquele livro surgiu, o que estava acontecendo na época que o livro foi escrito, o motivo então que fez o autor escrever o livro e a data. Até a data talvez seja uma das informações menos importantes, mas para descobrir o verdadeiro Tiago, aqui vai ser algo relevante. Mas a gente sempre parte do princípio de entender essas coisas, de entender o contexto. Tá? Então a gente vai fazer isso hoje, conhecendo quem é esse Tiago, o que ele fez e quem foi esse caboclo chamado Tiago. O interessante dessa carta é que, diferente de boa parte do conteúdo de todo o Novo Testamento, ele não traz questões profundas de teologia, como salvação, graça, pecado. O autor do livro não quer discutir fundamentos da fé. Ele não quer trazer uma abordagem profunda sobre Deus Pai, o Filho, o Espírito, né, a Trindade. O objetivo maior dele é tratar as coisas práticas do cotidiano da vida. E isso é o que faz assemelhar muito com o Sermão do Monte e o livro de Provérbios, que nada mais é, por exemplo, o livro de Provérbios já começa assim, ó. Não estou falando de nada acima do céu e nem embaixo da terra. Estou falando de tudo aqui que eu vejo. Salomão está falando assim, ó. É aqui, velho. Não estou falando de anjo, não estou falando de salvar, não. Estou falando aqui, ó. Filho, obedeça e escute o seu pai. Pai, cuide bem do seu filho. A mulher sábia edifica a sua casa. Uma coisa bem legal que tem no livro de Provérbios, que eu sempre brinco com a Carol, é que o livro de Provérbios fala assim, ó, melhor é ter na sua cama uma goteira do que uma mulher resmungona dentro de casa. Olha só. É melhor você dormir numa cama que tem uma goteira o dia inteiro, assim, ó, pingando em você, do que uma mulher que reclama o dia inteiro. Por isso eu chamo a Carol de goteira, às vezes. Claro que ela não chega ao nível de ser tão perturbada
e me perturbar tanto quanto uma goteira. Mas que ela, nossa, Carol, filho, meu Deus do céu. Mas entenda que ele está falando assim, ó, é melhor você viver como uma pessoa que considera as coisas da vida mais simples. Tipo assim, cara, a Manu, por exemplo. A Manu, velho, vamos começar o pão com salsicha? Pão com salsicha. Vamos comer pão com ovo? Pão com ovo. Hoje não tem. Como então? Tá vendo? É uma pessoa que. Queria comer um Beirute? Queria comer um lanche? Queria. Mas não tem, beleza, não tem. É melhor uma pessoa assim do que uma pessoa que fala assim, nossa, você não vai. Não tem. Entendeu? É isso, ele está falando de coisas terrenas. E Tiago basicamente faz isso. O Sermão do Monte, bem-aventurado aqueles que choram. Não fica fazendo jejum para os outros verem. Coisas terrenas. Por exemplo, um dos assuntos do livro é a ira. Tiago fala sobre como a gente tem que agir quando estamos irados e o que a ira pode causar. A gente também tem um trecho do livro que fala sobre a língua, ou melhor, sobre falar muito e ouvir pouco. Uma coisa, isso é muito legal. Tiago é o cara que é muito famoso, os textos, né? O livro de Tiago tem muito texto famoso. Que Tiago fala assim, ó, seja tardio ao falar e escuta. Basicamente, para ir decorar, mas é basicamente o seguinte: fala menos, escuta mais. Tiago que fala isso. Então, perceba que estamos diante de um livro que, de certa forma, ele destoa de todos os livros de Paulo, por exemplo, que trata de coisas profundas sobre teologia. Então, você vai ver, por exemplo, os livros de Paulo, nossa. E isso é uma das coisas, por exemplo, que perturbou a cabeça de Martinho Lutero. Porque ele fala assim, como que um apóstolo, como que um escritor da Bíblia pode escrever coisas tão rasas, que nem se assemelham ao Evangelho de Jesus? E Martinho Lutero fala, cara, eu não consigo aceitar esse Tiago. Porque é muito, sabe, não tem nada. E muito se imprime. Só que por outro lado, a gente vai ver depois, até agora eu começo a falar de Martinho Lutero, por outro lado, Martinho Lutero fala sobre isso, né, que ele desconsidera o livro de Tiago, mas a gente tem João Calvino, que já tem dando uma patada com os dois pés no peito de Martinho Lutero. Então, o fato deste livro não trazer muita teologia não pode ser considerado como um livro de menor importância. Então, ele é importante também. Uma história curiosa que a gente tem é que Martinho Lutero desprezou esse livro, que diz que esse livro é como um livro de palha, leve, sem peso, sem conteúdo do Evangelho. Não somente isso, existe uma história que Martinho Lutero rasgou o livro de Tiago e por muito tempo ele desprezou o livro de Tiago. A história de que ele rasgou o livro, eu não sei se é verídica, mas existe uma história de que em certo momento ele pegou o livro de Tiago e rasgou, a ponto tipo assim, isso aqui não pode fazer parte da Bíblia, de tanto desprezo que ele deu para a carta. Mas a diferença que existe entre ele e João Calvino, quando o assunto é o livro de Tiago, Calvino disse o seguinte sobre o livro, apesar de não proclamar tanto a graça de Cristo como a gente tem costume de ver, nem todos precisam falar sobre a mesma coisa. Por exemplo, Salomão falou muito sobre a forma do homem se comportar como um civil, mas Davi falou sobre continuamente adorar a Deus, as misericórdias de Deus e a salvação de Deus. Então perceba então que João Calvino está trazendo assim, olha, não é o fato de Tiago não trazer coisas profundas de teologia que a gente despreza. Se você pegar Salomão e Davi, é muito diferente os dois escrevendo. Davi fala sobre salvação, sobre a glória, sobre uma porrada de coisas, os salmos. E Salomão fala de coisas coisas simples. Fala que muito dinheiro traz perturbação. Então, como a gente não despreza Salomão, também a gente não despreza Davi. Essa diferença não deve nos levar a descartar um ou outro, da mesma forma como temos os 4 evangelhos, um diferente do outro, sendo João o mais distante, e mesmo assim acatamos todos eles. Se você também pegar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que existe diferença entre eles, um dá mais ênfase numa coisa do que o outro. João é completamente diferente dos 3, é muito diferente dos 3, mas mesmo assim a gente acata. Então você percebe que Martinho Lutero, monstro sagrado, tomou 2 pesadas no peito com
vontade e tomou bem dada. Tomou merecida. Merecidamente tomou 2 pesadas no peito. Continuando, enfim, a gente está diante desse livro que perturbou a cabeça de Martinho Lutero, e provavelmente mais para frente, quando chegar a parte sobre falar sobre fé, sobre as obras, eu quero trazer mais detalhes do problema de Martinho Lutero sobre o livro. E o fato de Martinho Lutero ter ficado maluco com o livro, a gente já vê que não é um livro qualquer. Embora não seja muito difícil de deixar Martinho Lutero maluco. Não, você estava lá? Vocês viram que... Vocês viram, eu expliquei a história de Lutero. Não era muito difícil de tirar ele do sério. Martinho Lutero era louco por natureza. Ele já era meio retardado por natureza. Então, lê o livro. Maravilhoso. Martinho Lutero, monstro. Mas não era muito difícil de tirar ele do sério. E o livro de Tiago perturbou a cabeça dele. Então, diante disso, vamos estudar o livro. Ele é bem pequeno, ele é rápido, é fácil de ler e vai nos ajudar muito com situações do nosso cotidiano. Então, uma coisa que eu quero que vocês façam, ou melhor, vou propor algumas situações. Primeira, ler o livro de Tiago. Esse livro de Tiago são 5 falas. Vai distribuir? Eu estou vendo um problema, mas ok. Qual é o problema? Se vocês... Voltando. Já várias vezes vocês viram falar aqui que eu não fico no livro. O problema é esse. Provavelmente eu não vou me prender no livro. Se o João der livro, eu tenho que dar um jeito de utilizar o livro, mas não ficar preso nele. Não que ele não vá ser de bom proveito pra gente, mas provavelmente no meu caso, então eu não sei do Emerson, mas eu não fico muito no livro. Tanto é que tem bastante coisa que o livro ele me dá um direcionamento, mas eu não fico nele. Mas que seja, se for assim, beleza. Mas mesmo assim, é bom que você, cara, são 5 capítulos. 4 páginas. Vocês podem ler isso todo dia. Pelo menos uma semana. Pega uma semana assim, ó. Faz um propósito. Não é propósito com Deus, não, gente. É propósito com vocês. Eu vou ler todos os dias o livro de Tiago. Durante uma semana. Pronto. 4 folhas. São 108 versículos. Você não leu o Salmo 119? É menor que o Salmo 119. A gente poderia, por exemplo, pegar uma única aula e só ler o livro, que não ia dar nem 1 hora. Meia hora a gente termina de ler. Então, assim, leia o livro e tenta já ir aproveitando alguns ensinamentos que ele traz, tá? Mas eu quero também propor, e eu acho que isso seria legal, a gente lê aqui, pegar, por exemplo, alguns grupos de texto, ou um capítulo que seja, pegar um dia, ler o capítulo 1, se não me engano são 26, 27 versículos, e ler, e depois a gente ir estudando o que leu, ou o tema que está dentro daquele, enfim. Mas leia o livro de Tiago. Vamos lá, vamos falar sobre o autor do livro. E aqui a gente vai ter um dos detalhes que eu acho mais legais do livro, e eu vou explicar o porquê. Vamos começar descobrindo quem é o autor. Isso pode parecer irrelevante, tá? Descobrir quem é o autor. Porque você pode falar assim, como que é o nome do livro? Quem que é o autor? Tiago. Por que eu quero saber? É o Tiago. Tiago é o Tiago. Só que não é o Tiago. É o outro Tiago. Então, não é o Tiago, é o Tiago. É por isso que esse livro especificamente, e o livro de Hebreus, a gente não sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Pode ser Paulo, pode ser Lucas, ou pode ser alguém que a gente não faz ideia. Mas esse livro especificamente, o livro de Tiago, ele tem esse problema de descobrir quem é o autor. Só que 4 Tiagos diferentes, 2 irrelevantes, mais 2 importantes. Mas esses 4 parecem
Aparece no Novo Testamento. A gente vai conhecer eles. E o legal do Tiago que escreveu o livro é que você fala assim, mano, a história do cara é boa. Ele tem uma história, eu gosto muito da história dele por trás do livro, porque vocês podem ver no fundinho aqui, como eu mostrei, é esse Tiago aqui, tem uma igreja aqui atrás, um templo, que é bem legal, que faz uma coisa. Então, isso pode parecer irrelevante, porque quando eu falo assim, abre o livro de Paulo aos Romanos, quem é Paulo? É Paulo. Se eu falar assim, abre o livro de Pedro, o que Pedro que é? É o Pedro, porque tem um Pedro só, tem um Paulo só. Tá? Judas, tem dois. Tem o Judas sem vergonha vagabundo, e tem o Judas que é o Judas irmão de Jesus, que é o que escreveu. Então, Judas não pode ser o Judas traidor, não é? João, João, não é o João Batista, porque o João Batista morreu, não escreveu. João, tá? Então, pode parecer irrelevante, pois o nome do livro já tem o nome do autor, que é Tiago. É verdade que na Bíblia nós temos meios fáceis para a gente descobrir, pois geralmente o próprio autor se apresenta. Então, você lê, por exemplo, os livros de Paulo, Paulo se apresenta, né? Como é o caso do próprio Paulo. João, Pedro, Judas se apresentam em suas cartas, e as suas próprias cartas têm os seus nomes, né? Como no caso de João, Pedro, não de Paulo, né? Não tem a epístola de Paulo, mas as cartas de Paulo. Porém, diferente destes, o livro de Tiago tem um sério problema e eu vou explicar aqui para vocês. Vamos ler Tiago 1:1. Lê aí, Lucas. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Espirraram lá e falou saúde. Mas é o quê? A outra tradução está saudações, né? Saudações, alguma coisa assim. Perceba uma coisa. Tiago, servo de Deus Jesus Cristo, às 12 tribos de Israel dispersas, saudações. Tiago, ele só fala assim, Tiago, servo de Deus, de Jesus, para as 12 tribos de Israel dispersas, saudações. Não é uma introdução muito simples? Tipo assim, agora, vamos mais para frente aqui, Leia, por exemplo, 1 Coríntios 1:3. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. Leia aí. Pode ler, quem achou? Lê aí. Estão morrendo? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sousa. Até o 3? Até o 3. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Beleza. Você percebe que é muito mais rebuscado? Você pegar talvez o livro de... Vamos ler, não precisa ler, mas Romanos provavelmente é um pouco mais elaborado ainda. Mas primeiro, Paulo é Paulo. Quem é Paulo? Paulo. Então, é bem grande. Mas você começa a perceber que Paulo se apresenta de uma forma muito mais rebuscada, ele se apresenta melhor. Tiago, ele fala assim, Tiago, servo de Jesus, de Deus, as 12 tribos de Israel estão dispersas, saudações. E começa o livro. É muito simples a introdução dele. Lê aí agora 1 Pedro 1:1. Pedro é a mesma coisa. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Para aí, rapidão. Pedro o quê? Apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus. Continua. Aos estrangeiros dispersos pelo ponto. Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Beleza. Então, a gente pega Pedro, eu coloquei ali também Judas, né? A gente pega Pedro, próprio Judas e Paulo, é simples a gente identificar. Primeiro, eles são muito escassos em seu nome. Pedro é Pedro, Paulo é Paulo, Judas é o Judas, tá? E a apresentação deles é Pedro, apóstolo de Jesus. É Pedro, apóstolo, não poderia ser outro, a não ser Pedro, apóstolo de Jesus, tá? Então, perceba que Paulo, Pedro e Judas e até João são fáceis de identificar quem são,
pois são nomes de pessoas quase únicas, como se o nome Pedro só pudesse identificar o Pedro apóstolo, pois nenhum outro Pedro nós temos na Bíblia. Tiago já é diferente, pois nós temos 4 Tiagos na Bíblia, e isso dificulta um pouco identificar que Tiago é esse que escreveu essa carta. Pode até parecer irrelevante conhecer qual é esse Tiago, mas a história do Tiago dessa carta é interessante e importante de conhecer, pois essa informação vai enriquecer muito o nosso estudo e o livro em si. Tá? Então, como eu falei, é bem diferente a forma de se apresentar desse Tiago, o autor do livro, para os outros. Vamos então responder, eu quero responder 2 perguntas. Quem é o Tiago e por que é importante conhecer ele? Primeiro, Tiago, filho de Zebedeu, nome bom também, Zebedeu. Esse Tiago, mais famoso da Bíblia, ele era o irmão de João, o apóstolo, que escreveu o Evangelho de João, as cartas de João e o Apocalipse. Esse cara, esse primeiro Tiago, é irmão de João que escreveu as cartas, o Evangelho e o Apocalipse, tá? Ele é o mais famoso da Bíblia. E esse Tiago é o irmão de João. Esse é o Tiago do Pedro, Tiago e João no barquinho, tá? Esse é o primeiro Tiago. O primeiro Tiago, irmão de João, ele era sócio de Pedro na pescaria. Os 3 foram chamados por Jesus enquanto estavam com o pai de Tiago e João arrumando as redes da pesca. Então abre aí, ó, Mateus 4, 21. Mateus 4, 21. Alguém lê aí? Pode ler. Esses 3 caras, que provavelmente foram os primeiros que Jesus chamou, eles são os 3 principais discípulos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Você vai ver que em algumas situações, como eu vou até falar, em algumas situações específicas da vida de Jesus, só estavam os 3. E ainda mais importante, ou assim, mais amigo de Jesus, era o próprio João, que deitava no colo de Jesus, né? Tinha um carinho maior por Jesus do que os outros apóstolos. O único cara que estava na crucificação de Jesus foi João. Os outros 11, ou melhor, 10, tirando Judas que já tinha morrido, né, se enforcou, mas os outros 10 zarparam fora. E só João estava ali no pé da cruz vendo Jesus morrer. Tá? É esse João, que é irmão de Tiago. Ele, junto com Pedro e João, foram chamados para serem discípulos de Jesus. Então, esses 3 eram discípulos chamados por Jesus. Este foi apelidado por... Olha só que interessante. Esse Tiago aqui, ó, o apelido dele era Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Esse apelido não era por acaso, porque esse Tiago ele era muito agressivo. A gente sempre pensa em Pedro como mais agressivo, mas esse Tiago aqui ele era muito agressivo. Você pegar Lucas 9:54, você vai ver ele pedindo falando assim para Jesus, né? Jesus estava, se eu não me engano, saindo da... você estava aqui, hein? Nunca eu ensinei? Saindo da Galileia e passando por Samaria. E quando eles estavam passando, os samaritanos perceberam que ele era judeus e começaram a fazer baderna. Tiago, esse cara aqui, o tal do Boanerges, filho do trovão, ele chega para Jesus e fala assim: ô Jesus, você não quer que a gente ore para Deus mandar fogo e matar eles, não? Esse era o nível do Tiago. É o Enzo, exatamente, é o Enzo. Esse Tiago fazia, na verdade o Enzo faz cosplay de Tiago, né? Então assim, ele pede para Deus, que fala assim, ele pede permissão, posso orar para Deus mandar fogo? E interessante que antes até, Jesus mandou eles numa missão. Falou assim, ó, vocês vão pregar. Judas foi, Pedro, todos os discípulos foram pregar em outras regiões que Jesus mandou eles irem. Eles iam, eles curavam, eles expulsavam demônio. O que eu quero dizer também, né? Detalhe importante é que Judas curava e expulsava demônio. E Tiago também produzia milagres. Eles, através da autoridade de Jesus, que a autoridade que Jesus enviou eles expulsavam demônios, enfim, pregavam as boas novas de Jesus. E talvez essas experiências que Tiago teve, e todos os outros discípulos,
deu essa impressão para ele que, mano, eu posso orar aqui e falar para Deus mandar fogo, a gente mata essa galera toda. E Jesus fala assim: mano, você não sabe o que eu vim fazer. Cala a boca, Tiago, cala a boca. Então você pode ver que esse cara aqui é Então Tiago, embora ele fosse um trovão, ele era um dos mais próximos de Jesus, tá? Embora ele fosse esse cara cabuloso, ele esteve junto com Pedro e João, por exemplo, num dos eventos mais marcantes, que foi a transfiguração de Jesus. Não sei se vocês já viram esse texto, mas Jesus chama os três, só os três, sobe numa montanha, e lá Jesus se transfigura. Ele começa como se voar, e o corpo dele vira como um holofote de luz, e do lado de Jesus aparece Moisés e Elias, uma representação dos profetas através de Elias e da lei, como se fosse a plenitude dessa transfiguração. Mostra toda a graça, o poder e tudo que Jesus veio fazer, cumprir os profetas e as leis. E quem é que os únicos que viram isso? Pedro, Tiago e João. Esse Tiago aqui estava neste evento. Tiago, discípulo, apóstolo, o trovão, muito amigo de Jesus, foi o primeiro apóstolo a ser morto. Ele morreu em aproximadamente 40 a 44 depois de Cristo. Esse cara aqui, ele provavelmente foi morto por Herodes, apedrejado. Ele foi um dos primeiros mártires da igreja, foi esse Tiago. O outro Tiago, que é o Tiago autor, ele também morreu, mas ele morreu diferente, eu vou explicar depois, tá? Mas esse aqui foi o primeiro apóstolo a ser morto, a ser martirizado por pregar o evangelho. Então esse Tiago, ele não é o autor da carta. O Tiago mais famoso, o Tiago mais do Pedro, Tiago, João no barquinho, o Tiago que era o discípulo que andou do lado de Jesus, não é o autor da carta, tá? Por incrível que pode parecer, embora ele fosse um discípulo, amigo, posteriormente ele foi apóstolo, não tinha nenhum cargo de autoridade sobre a igreja da época, e sua morte em 40, 44 já descarta ele como autor, porque essa carta de Tiago foi escrita em 49. Então, se ele morreu 40 ou 44, ou dentro dessa data, a carta foi escrita em 49, claro, ele não é o autor, tá? Mas então a gente já descarta esse cara. Aí vamos para o segundo Tiago. O segundo Tiago é o filho de Alfeu. Não é o Tiago, filho de Zebedeu, mas é o Tiago, filho de Alfeu. Esse segundo também era discípulo de Jesus. Entre os discípulos de Jesus tinha 2 Tiago e 2 Judas. Então era Tiago, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Judas Iscariotes e Judas, irmão de Jesus. Sim. Isso. Igual você põe no WhatsApp, Carol do Jonathan, assim, era mais ou menos isso. Esse cara aqui, o filho de Alfeu, era irmão do Mateus, que fez o Evangelho de Mateus, o escritor do Evangelho de Mateus. O interessante desse Tiago aqui é que não se fala muito sobre ele, e isso já impossibilita esse cara de ser o autor da carta. E por quê? Esse é o detalhe legal do bagulho. Porque Tiago 1:1 é tão simples e objetivo que uma apresentação como Tiago 1:1, como essa, só poderia vir de alguém muito conhecido e influente na época. Uma vez que esse Tiago, filho de Alfeu, é um cara que não tem tanta relevância para a igreja da época e não é muito conhecido, você concorda comigo que para ele se apresentar ele teria que falar assim: não, eu sou o Tiago, que era irmão de Mateus, que não sei o quê, que participou não sei do quê. O Tiago, o autor, ele falou assim: eu sou o Tiago, saudações. Ou seja, quando você pega a carta de Tiago, o leitor, ele recebe, ele fala assim: Tiago. Qual Tiago? Tiago. Não tem outro Tiago a não ser o Tiago. Então, o fato desse cara não ter essa proeminência na igreja também impossibilita ele de ser o autor. Sendo assim, uma vez que o autor do livro de Tiago é, inegavelmente, um homem muito importante e influente, impede que esse Tiago, filho de Alfeu, seja o autor, pois ele não tinha essa grande influência entre os cristãos. Vamos ao terceiro, Tiago. Esse Tiago é o pai do apóstolo Judas, que escreveu a carta de Judas. Tá? Se o segundo Tiago é pouco conhecido, esse ainda menos. Tá? A única coisa que a gente sabe desse cara aqui é que ele era o pai de Judas. Mais nada. Não temos praticamente nenhuma informação desse cara. E a gente não sabe nem se ele foi crente. Então, esse terceiro Tiago, que é o pai de Judas, esquece.
Vamos para o último, que claro, é ele. E esse Tiago é o irmão mais novo de Jesus. Tá? Então vem Jesus primeiro, o mais velho. Tiago, esse Tiago, autor de fato do livro, é o irmão mais novo de Jesus. Detalhe é que o irmão mais novo de Jesus não era discípulo de Jesus. Vocês vão entender a história por trás do trem aqui, ó. Um pouco atrás eu disse que ia responder na pergunta, né? De quem é o Tiago, e aqui está a resposta. Esse Tiago, o irmão mais novo de Jesus, ele não acreditava em Jesus. Ele era irmão de Jesus. Ele não acreditava em Jesus. Ele não acreditava que Jesus era o Messias. Como você pode ver em João 7,5, que fala que a família de Jesus, claro, Maria, que é o pai dele, etc., acreditava, mas a família de Jesus, no modo geral, não acreditava que Jesus era de fato Jesus. Tiago, mesmo estando muito próximo do seu irmão mais velho, Jesus, e conhecendo muito bem, não cria em Jesus. Tiago só foi crer em Jesus depois que Jesus ressuscitou e o visitou. Então, esse Tiago, irmão mais novo de Jesus, que não cria em Jesus, só passou a crer em Jesus depois que ele ressuscitou, e Tiago pôde presenciar o seu irmão ressurreto. Depois que Tiago passou a crer em Jesus, ele se dedicou muito em conhecer cada vez mais e crescer seu ministério. E olha só, Tiago, mesmo tarde, ganhou muita influência na igreja e chegou a ser líder da igreja de Jerusalém. Ele foi reconhecido por Paulo como um apóstolo. E como a gente vê em Gálatas 2,9, ele é considerado, se eu não me engano, junto com João, coluna da igreja da época. Em Atos 15 e 13, a gente vê esse Tiago presidindo, ou seja, sendo o líder de uma reunião muito importante da igreja, como se um líder dos líderes da igreja. Esse Tiago não é qualquer Tiago. O irmão mais novo de Jesus, embora é o Tiago, embora ele fosse lá no começo não cresce em Jesus, quando ele passou a crer, ele falou assim, mano, agora eu vou crer crendo. E ele começou a ganhar muita importância na época, a ponto de ser líder da igreja em Jerusalém, que era uma das principais, se não a principal igreja da época, e presidiu uma assembleia de pastores. Esse era o nível desse Tiago. Então ele foi um grande líder religioso da época, extremamente influente entre os cristãos, e a gente tem alguns textos fora da Bíblia que mostram que esse Tiago aí viveu até 70 depois de Cristo em Jerusalém. Ele era conhecido como Tiago o Justo, e ele orava muito e jejuava muito por ser um grande judeu fervoroso e cumpridor das leis de Moisés. Então esse Tiago aqui não é qualquer Tiago, tá? Por isso que ele fala assim, ó, Tiago, saudações. Sou Tiago, filho. Quem é Tiago? Tiago, o único Tiago que pode ser. Então, para finalizar sobre ele, alguns historiadores dizem que esse Tiago foi o primeiro líder da igreja em Jerusalém e ele foi eleito pelo próprio Pedro e pelo próprio João para esse cargo. Ele pode ter sido este líder por aproximadamente 30 anos. Esses detalhes sobre a vida de Tiago, irmão de Jesus, nos faz perceber que este é o autor do livro. Então a gente vê aí, ó, em Tiago 1:1, que tem uma introdução muito simples e objetiva do autor, que para se apresentar dessa forma, ele precisa de grande influência sobre as pessoas que receberam essa carta. Provavelmente os leitores, ao ler Tiago, servo de Deus Jesus, para as 12 tribos, saudações, esses caras não teriam nenhuma dúvida que aquela carta era do quem? Do Tiago. Com certeza os leitores logo reconheciam que aquele Tiago só poderia ser o Tiago, tá? Então, imagina a conversa assim, ó. Uma pessoa pega a carta, lê Tiago. Aí ele pergunta, que Tiago? Que Tiago é esse que escreveu pra gente? E o outro responde, como assim que Tiago? É o Tiago. Tiago, não tem outro senão o Tiago. É o Tiago, gente. Tiago é o único Tiago possível para um Tiago. Se não fosse o Tiago, não poderia ser o Tiago. Se não fosse o Tiago, ele ia falar assim, Tiago, pai da Raquel, irmão do Joaquim, que aquele dia pulou de bungee jump com vocês,
que gosta de tomar danoninho, seria assim. Mas não, ele falou assim, Tiago. É o Tiago, gente. O único Tiago possível é o Tiago. Essa saudação curta e objetiva só pode sugerir que o Tiago que escreveu seja realmente o Tiago e nenhum outro Tiago senão o Tiago. Exatamente. Esse Tiago é o bicho da goiaba, né? Esse cara, ele foi, embora tarde em reconhecer que Jesus era o Messias, esse Tiago foi o cara da época, né? Reconhecido pelo próprio apóstolo Paulo como apóstolo de Jesus, reconhecido por próprio João e Pedro, que eram pilares da igreja. Fala, mano, esse cara é o brabo, tá? Esse cara vai liderar a igreja de Jerusalém. Então a gente tem esse cara muito importante. Então a gente vê que, diferente de Paulo, que se apresenta de uma forma muito rebuscada, Tiago só se apresenta como o Tiago e todo mundo saberia que o Tiago era o Tiago. Beleza? Vocês entenderam? Entendeu? Entendi. Vamos ver para quem que essa carta foi escrita. Isso é importante também. Se você ler Tiago 1:1, vai ver para quem ele escreveu. Então, Tiago escreveu a carta para quem? Para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Tiago, servo de Deus, de Jesus Cristo, para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Para quem que ele escreveu? Para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Agora a pergunta é, o que raios é essa tal 12 tribos? Quem é essa galera? De onde surgiu? O que eles comem? O que eles gostam de assistir? Tem TikTok? Tem Instagram? Quem é as 12 tribos que se encontram na dispersão? E a gente pode observar isso de duas formas. Primeiro, ele está se referindo a todos os cristãos. Todos. Judeus e gentios que formam as 12 tribos ou a Igreja Universal de Deus. É importante vocês terem isso em mente, porque as 12 tribos de Israel, elas nada mais é do que a formação universal da igreja, né? É a representação universal de todo o povo de Deus. Quem era todo o povo de Deus? As 12 tribos de Israel. Israel era as 12 tribos. Então estava lá, as 12 tribos de Israel. Então a gente pode considerar que ele está utilizando as 12 tribos para sugerir que ele está escrevendo para todo mundo. Todo e qualquer cristão em qualquer lugar da terra, tá? Ele escreve essa carta. Só que a segunda, Tiago está direcionando a sua carta aos judeus que estão dispersos ou espalhados pelo Império Romano, que perseguiu os cristãos. Qual que é a diferença? É que aqui está sugerindo que ele está escrevendo essa carta diretamente para os judeus que estavam sendo perseguidos. E aqueles judeus especificamente... Vamos lá. Vocês estavam aqui sábado, vocês vão lembrar. Isso foi bom, até o sábado tu vai me ajudar. Vocês lembram que os judeus, aliás, todo o povo de Israel foi dividido em dois reinos, o do norte e o do sul. Uma vez que tem essa divisão cultural, política e religiosa, existe uma divisão entre a Igreja Universal. Agora não é mais universal. Deus me... Hoje em dia é chato falar Igreja Universal, porque igreja ficou ruim. Tem que mudar. A Igreja integral, a totalidade da igreja, né? Era o Israel completo. Quando o reino de Israel se divide, a gente agora já não tem mais a igreja integral, mas a igreja parcial, dividida. O reino do norte e o reino do sul. Talvez Tiago esteja falando assim. E detalhe, né? Ele fala as 12 tribos de Israel na dispersão, ou seja, dispersos, espalhados. O que ele quer dizer? A todos os judeus, ou israelitas, ou participantes ali das tribos, né, que estão dispersos, ou seja, o reino do norte foi para a Síria, dispersos na Síria. No sul foram para a Babilônia, dispersos na Babilônia. Seria uma forma dele se comunicar com a igreja, também universal, mas aquela igreja de pessoas que estão sendo dispersas, que estão por alguma influência, seja perseguição, guerra, ou o que seja. O que eles acabam fazendo? A igreja se dispersa.
Então ele está falando assim: vocês que foram divididos, que foram afastados, a vocês que eu estou escrevendo. E esse detalhe é importante, porque quando a gente for ler a carta, você vai ver que provavelmente esses irmãos passaram fome, passaram problemas de perseguição religiosa pelos judeus, não pelo Império Romano, mas os próprios judeus perseguiram esses caras, começaram a dispersar ele por outros lugares. E aí que está um detalhe interessante: esse Tiago morreu por volta de 70 depois de Cristo, e quem matou ele foram os próprios judeus, foram uma galera que estava revoltada com ele lá em Jerusalém. A galera começou a perseguir ele e mataram. É provável que o Tiago enviou sua carta para o segundo grupo, judeus que estavam sendo ora perseguido, ora espalhado, dispersado pelo Império Romano ou pelos próprios judeus. Mas independente se é um ou dois, o interessante é notar que Tiago insere a palavra 12 tribos, e estas se encontram na dispersão. Aí você vai ver o Nicodemos, ele fala que a gente tem a impressão que Tiago quer se dirigir ao Israel de Deus, ou seja, à igreja de um modo geral, povo de Deus de um modo geral, universal, ao dizer 12 tribos. E dispersos pode sugerir tanto essa dispersão imediata, né, de pessoas que vão se afastando, né, por causa do Império Romano ou por causa dos judeus, mas também para lembrar, aqui é interessante, para lembrar através dessa palavra dispersos, lembrar que aqueles irmãos que são, lembrar aqueles irmãos que eles são peregrinos ou turistas neste mundo, como se a palavra disperso significasse um forasteiro na terra. Então pode ser também que a gente poderia considerar que Tiago está falando assim, às 12 tribos de Israel, ou seja, a igreja de Deus que está turistando na terra, a todos vocês que um dia serão salvos, todos vocês que um dia sairão deste lugar, dessa dispersão, que é o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão aqui peregrinando, sai de um canto, vai para o outro, a todos vocês. E ele já traz aqui uma questão de esperança, de fé, de olhar para cima e falar: cara, a gente está passando por esses problemas, que tinha problemas, mas é momentâneo. Então, vamos para frente. Vamos falar sobre a carta de um modo geral, e eu acho que aqui daqui a pouco a gente acaba. É importante que a gente precisa notar nessa carta é se ela é uma carta geral ou ela é específica. O que é o algo geral ou específico? Por exemplo, resumidamente, como eu coloquei aqui, quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso, ele está escrevendo para um assunto específico, para uma igreja específica, ele não está falando no geral. O problema que Paulo está resolvendo em Éfeso, ele não está resolvendo em Roma. O problema que ele está resolvendo em Gálatas, ele não está resolvendo em Tessalônica. Então é algo específico. E o que é geral? É geral. Serve para todo mundo, para Roma, para Galácia, para Éfeso, para Corinto, para Laodiceia, para Jacareí, São José, etc. Então, uma coisa importante que a gente percebe é que você pode notar que a gente tem aqui esse problema, né, de identificar se ela é geral ou se ela é específica. Provavelmente, e obviamente, quando você lê a carta, você vê que praticamente ele está pregando. Ele prega. É como se ele estivesse pregando para alguém e você estivesse ouvindo o Tiago pregar para você um sermão, tá? De vários assuntos, de várias coisas diferentes. Então a gente pode enquadrar essa carta numa carta geral, numa epístola geral, tá? Da Bíblia, aonde os ensinamentos se aplicam de modo geral para toda a igreja. Tiago envia sua carta para esses cristãos por saber que eles estavam passando por provações de fé. E aqui é importante. Eu não vou voltar lá porque depois eu vou me perder aqui. Vocês lembram que a gente viu tudo esse bagulho aqui? Provavelmente tudo que estava acontecendo com esses irmãos, não era uma igreja específica, mas eram os irmãos dispersos, uns em Jacareí, outros em Taubaté, Santa Branca, etc. Esses irmãos estavam passando por problemas que estavam abalando a fé deles. Lembra? Não sei se vocês viram no grupo lá, mas o João até colocou que está escrito lá assim: Tiago, ação da fé, alguma coisa assim. É justamente esse o ponto talvez que Tiago mais vai bater. É a sua perseverança na fé quando as provações vêm, quando os problemas aparecem. E quando você não está focado aí na sua fé, nas coisas de Deus, o que você começa a fazer? Você fala demais,
você bota fogo nas coisas, você vira fofoqueiro, você fala mal do irmão, você não persevera, você não tem paciência, você não ajuda o próximo, você não ama a Deus acima de todas as coisas, você, um monte de coisa. As provações vêm, você faz, tá muito difícil, eu tô fraco, tá complicado e eu não estou mais olhando para Deus. É isso que as pessoas fazem. Tá? Então, ele envia essa carta porque ele sabia que esses irmãos dispersos estavam passando por provações de fé. Não sabemos se essas provações eram realmente perseguição romana, mas é provável. Eu estou colocando romana aqui, mas eu confundi. Né? A perseguição romana vem depois de 70, depois que Tiago morre. Vem para lá, 77 mais ou menos. Então provavelmente que a perseguição era religiosa por conta dos judeus. Tá? A maioria dos irmãos que receberam essa carta, eles eram pobres. Quando você lê a carta, você vai ver, do capítulo 1, versículo 9 ao 11, capítulo 2, do 1 ao 6, 5, do 1 ao 6, você vê ali que existia, a maior parte da igreja era de pobre e existia uma discriminação com o pobre. Você já parou para pensar que é possível ser pobre e não ser humilde? Às vezes o cara que é rico tem muito mais humildade do que o cara que não tem nada. E já viu uma coisa também? Às vezes você vai assim, um modo de perceber as coisas. Um repórter vai hoje na casa da Manu, ela é pobre. Aí a Manu vai lá e fala assim, qual que é a sua situação? Aí a Manu fala assim na entrevista, a gente não tem nada. Você abre a geladeira, não tem nada, o armário não tem nada, não tem televisão, não tem nada. Aí vem uma enchente na casa da Manu. Um outro dia, um repórter chega na casa da Manu e pergunta, e aí, como é que tá? Pô, a gente perdeu tudo. Você não tinha nada. Como é que você perdeu tudo? Se você não tinha nada, o que você perdeu? Você percebe que mesmo quem não tem nada tem alguma coisa? Tem. Agora, o fato é que tinha muito irmão pobre. E o que esses irmãos, provavelmente até os irmãos, seja os próprios irmãos pobres, chegava alguém rico, esse irmão é rico, hein? Um migué para ele, né? Tem que dar uma corda a bola do cara. Eles estavam fazendo isso. E a maioria deles era pobre. Outro problema era, por exemplo, a imaturidade espiritual dos irmãos, pois eles pisavam muito na bola. Olha, isso aqui é importante. Eles ouviam regularmente a palavra de Deus e não praticavam. Ouviam, assim, regularmente eles estavam no culto, eles iam para a escola bíblica, eles liam as escrituras, eles ouviam pregações, mas não praticavam. Você pode ver isso, por exemplo, no 1, do 22 até o 25. Eu quero ler isso daqui, porque isso aqui é muito legal. Alguns textos, alguns versículos que são bem famosos. Tiago 1. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho, o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Olha o que ele fala. Lembra que eu comentei que ele fala, dá muita parábola, né? Como é que fala? Metáfora. Ele fala assim, o cara que escuta e não pratica, é como se ele olhasse no espelho, visse como ele é, falou, eu tenho cabelo assim, meu cabelo é arrepiado, é preto, meus olhos são pretos, minha boca é assim, eu estou usando barba. Aí ele vira as costas e vai embora. E logo ele se esquece do jeito que ele é. Interessante que muita gente ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o espelho. O que é a palavra de Deus? É falar assim para você, isso aqui é você. Uma porcaria, um desgraçado, nu, pobre, pecador que vai para o inferno. É isso que a Bíblia fala. Aí ele vira as costas, ele ouviu a pregação. Nossa, olha o que eu sou um desgraçado, sou um pobre, um vagabundo. Vou para o inferno. Olha que bacana. O que ele faz? Ele vira as costas
e esquece o que ele é. Percebe? Como o Tiaguinho é monstro sagrado, como ele é sábio, e é interessante notar as metáforas que ele usa. Estes irmãos também estavam amargurados e impacientes diante das provações que estavam sofrendo. E isso fazia com que eles murmurassem, direto eles murmuravam, e não somente isso, começavam a falar mal um do outro. Então começava a fofoca dentro da igreja, entre os irmãos. Vinha a provação, vinha as coisas difíceis que estavam sofrendo e começava a falar mal um do outro. Vamos mais para frente, tem mais alguns detalhes. Por fim, um dos pontos que quebrou as pernas de Martim Lutero, os irmãos estavam com dificuldade de compreender corretamente o que era justificação pela fé. E Tiago envia a sua carta para corrigir aqueles irmãos que acreditavam que a fé sem obra era viva. Aqueles irmãos falaram assim: não, eu tenho fé, estou safe, estou de boa, estou suave, tenho fé, eu creio em Jesus, Jesus é bom, o diabo não presta, amém, glória a Deus, vou para o culto, escuto a palavra, eu leio a Bíblia, eu tenho fé, a fé de Abraão, eu sou monstro, estou salvo. Eles achavam que ter fé é o suficiente. É o suficiente. De fato, a fé é o suficiente. Você só precisa crer. E um detalhe, o ladrão da cruz teve fé. O que ele fez? Qual boa obra ele praticou? Nenhuma. E ele foi salvo. Mas aqui a gente está num texto um pouco diferente, claro. E aqueles irmãos achavam que ter fé, tenho fé, filho. Estou safe. Mas, segundo um dos textos mais famosos da carta de Tiago, se não o texto mais famoso, a fé sem obra é morta. Quando Martim Lutero leu isso, o cabelo dele arrepiou. É nesse ponto que Martim Lutero supostamente rasga a carta de Tiago. Por quê? Vocês lembram quando eu até falei lá que Martim Lutero, o que converteu ele? O justo viverá pela fé. É a blusa da Gi. Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Martim Lutero entendeu a doutrina da justificação pela fé de uma forma correta. Quando ele lê o livro de Tiago e não entende, porque ele interpretou errado o Tiago. Quando ele lê assim, a fé sem obra é morta, e é até um dos pontos que os católicos vão bater na gente, por causa do texto, que ele também parece que isso é Martim Lutero da vida e não sabe interpretar o texto. Martim Lutero leu isso aqui e falou assim: cala a boca, esse cara não é apóstolo, esse cara não pode ser um escritor da Bíblia nem a pau. Nem a pau. A fé é a fé. Mas ele não entendeu o contexto. Então, nesse ponto aqui, quando começamos a ler a carta de Tiago, a gente vê que temos a impressão de que ele está ciente de tudo que estava acontecendo com aqueles irmãos. Augusto Nicodemos diz que existem alguns estudiosos, por exemplo, que falam que essa carta foi escrita bem depois de 49 depois de Cristo. E olha que importante quando a gente percebe a data. A data deste livro é importante. Provavelmente tem alguns estudiosos aí que falam que esse livro foi escrito em 60 depois de Cristo. Eles sugerem então que Tiago demonstra muito conhecimento a respeito da doutrina da justificação pela fé e que o apóstolo Paulo é quem escreve muito sobre essa doutrina e ela demorou bastante para ser difundida entre as igrejas. Desta forma, Tiago não poderia ter tanto conhecimento sobre a justificação em meados dos anos 40, pois Paulo vem pouco depois. Olha só o que esses caras estudiosos dizem. Dizem o seguinte: Tiago manja muito de justificação pela fé. Ele é muito bom. Você lê o texto de Tiago e você fala: Tiago é monstro. Ele entende muito bem o que é justificação pela fé. Mas o detalhe é que o fato dele entender muito bem impossibilita ele de ter escrito essa carta em aproximadamente 46, 49 depois de Cristo. Por quê? Porque quem fala muito sobre a justificação pela fé é Paulo. E Paulo vem depois disso. Aonde que ele aprendeu isso? É só Paulo que fala sobre isso. É aí que eles é aí que eles erram, meu querido amigo mancebo. Não é só Paulo que fala sobre justificação pela fé, como no caso do livro de Romanos. Se você pegar aí, você vai ver o que esses que defendem isso, né, essa ideia nada a ver, é que Paulo, eles se esquecem, né? Eles se esquecem que Paulo não é o primeiro a falar de justificação pela fé e que Jesus, antes de Paulo, já tinha difundido essa doutrina. Tiago não aprende a justificação pela fé através de Paulo, pois nos livros de Atos
nós podemos ver Tiago em meados dos anos 40, antes de Paulo, ou antes da ideia, não antes de Paulo, né? Mas antes da ideia de Paulo, da justificação pela fé, ser difundida na igreja, a gente vê no livro de Atos, em meados dos anos 40, que Tiago, ele inclui os gentios na igreja. Olha só, Tiago, em aproximadamente 40 depois de Cristo, ele vai numa discussão, num problema da igreja, e ele começa a falar assim: os gentios, quem são os gentios? É os que não são judeus, grego, italiano, espanhol, enfim, todo que não é judeu, israelita, israelense, não está aqui dentro, né? É gentil. O que ele faz? Em 40 antes de Paulo, os gentios podem participar da igreja sem praticar as leis de Moisés, ou seja, sem observar o sábado, por exemplo, sem sacrificar, sem um monte de coisa, sem os rituais, tá? Eles não precisam fazer isso. E sem a circuncisão. O que isso quer dizer? Que provavelmente ele já tinha em mente que a salvação é pela fé. Por que os gentios podem participar sem ser circuncidados? Porque eles não precisam desse ritual. Eles têm a fé. E a fé é o suficiente para eles fazerem parte da igreja de Deus. Beleza? Por fim, repetiu o slide. Tiago é prática. A carta de Tiago contém muitas ordens. Olha só, Tiago tem 108 versículos. Olha só. Deve ter alguém falando, o João está ouvindo agora. Não sei. O livro de Tiago tem 108 versículos. 52 é ordem. É assim, faça. Eu estou mandando e você abaixa a orelha e me obedece. É prática. É assim, faz isso, para de fazer isso, começa a fazer aquilo. Não somente isso, mas durante os estudos e a leitura desse texto que a gente vai ter, você vai ver que ela é muito parecida com o Sermão do Monte, Mateus 5 até o 7. São mais de 10 vezes que a gente encontra um certo paralelo entre o que Jesus disse no Sermão do Monte e o que Tiago escreve aqui na carta. Sendo assim, lembre-se que o Sermão do Monte é uma série de atitudes que o cristão tem que praticar, e nessa carta você vai ver isso repetir diretamente com a palavra de Jesus. Eu falei sobre o Tiago, né? Aquele que ouve e não pratica, não sei o quê. Se a gente pegar o Sermão do Monte, Jesus fala assim, deixa eu lembrar. Deixa eu pegar aqui. Mateus. Ajudar necessitando, ensina sobre juramento, adoração, jejum, ansiedade, julgar o próximo, pedir caminho para o céu, falso profeta, sobre construir um sólido alicerce. Todo aquele. Claro. Tiago fala, acabei de dar um exemplo. Tiago fala, aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que olha no espelho, se vê como é, vira as costas e esquece como é. Jesus mete aqui. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, desceu a chuva, o cara que também não é prudente, insensato, edificou sua casa sobre a areia. Veio a chuva, arrebentou com a casa dele. Gente, vocês já perceberam que os 3 porquinhos é o Evangelho? Os 3 porquinhos é o Evangelho. Um porquinho construiu a sua casa de palha. Veio o lobo mau, soprou. Quase que o porquinho se ferra lá. Saiu correndo para a casa do irmão dele, que fez uma casa de madeira. O lobo mau veio. Era mais resistente? Mas também não aguentou. Correram os dois, foram para a casa do irmão mais prudente. Fez uma casa de alvenaria. E o lobo cansou de soprar, e desistiu. Os 3 porquinhos é o Evangelho. Jesus inspirou os 3 porquinhos. Vou pregar isso mesmo.
você não acha? Podia ser útil para as crianças. Hã? Pregar sobre os meios da vida. Sim. O Chapeuzinho Vermelho. E o Chapeuzinho Vermelho? O Chapeuzinho Vermelho foi enganada pelo lobo. O lobo mau. Não, daqui a pouco acaba. Mas a Chapeuzinho Vermelho foi enganada. Nossa, você tem uma bocona grande, hein? Pô, você tem um zoião, mano. Maior zoião. Caramba, você dá um orelhão. Eu tenho discriminado essa tela na Chapeuzinho. Hã? E a louca na Chapeuzinho. Uma Chapeuzinho. Ah, Mas é que tipo assim, você tá se passando pela minha. Você tá passando pela vovozinha, mas você não é a vovozinha, porque eu conheço a vovozinha. Aquele que conhece a palavra de Deus sabe identificar o lobo mau. Pega essa. Chapeuzinho Vermelho é o evangelho, cara. Vou pregar, ó, 3 porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, 7 anões. Os 7 anões também. Os 7 anões também. Quem mais? A Bela. Gente, o evangelho puro. Né, beleza? Um outro ponto importante que você vai notar, como eu falei, se assemelha ao livro de Provérbios. A gente pode considerar que essa carta de Tiago é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Um livro cheio de discurso, sabedoria, metáfora, frases fáceis, curtas e que a gente consegue decorar tranquilo. Só que, resumidamente, faz um resumo, o livro de Tiago ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Beleza, gente? Esse é o livro de Tiago. Leiam o livro de Tiago, aprendam o livro de Tiago. Eu acredito que vai ser um pouco maçante passar tanto tempo e eu não sei como que essa revista vai. Será que não é tipo, ele dá um tema, aí você não vai falar sobre Tiago, falar sobre outros? Deixa eu ver aqui. Provavelmente ele vai passear na Bíblia. Por exemplo, aqui ó, tem Salmo, tem Tessalonicenses, tem Mateus, tem Timóteo, tem, que mais? Josué. Tem Josué. Então, vai ter que passar pela Bíblia, porque 16 aulas vai ser muito tempo. Mas ok. Leia o livro. Aliás, leia o livro de Tiago. Se tiverem à disposição isso daqui, leia isso aqui também, né? Estejam atentos ao que está escrito aqui, para a gente começar as aulas. Perguntas? Querem falar alguma coisa? Tá. Essa provavelmente é a aula mais chata. Espero que seja. Né? A aula mais assim, de mais informação. Na próxima aula, provavelmente, a gente vai falar de coisas mais cotidianas, né? De coisas da vida mesmo, que vai ajudar a gente na nossa vida, na prática. Embora a gente já tenha coisas aqui que nos ajude na prática. Né? Mas beleza, então. Vamos levantar e orar. Nosso Deus, obrigado por essa aula, obrigado por me ajudar a passar essa aula para os jovens. Quero que o Senhor nos ajude a guardar as informações que a gente aprendeu aqui hoje sobre quem era Tiago, a intenção do livro, os motivos do porquê o livro foi escrito, que será de grande proveito para o decorrer das aulas. Então nós pedimos ao Senhor que nos ajude nesse sentido, que também que nos guarde e nos dê segurança para as nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou fazendo o negócio do TCC, estou fazendo aqui na igreja o TCC. Estou pesquisando mais sobre o que era a igreja contemporânea. Então, a questão de arquitetura, né? Então, se deixou a igreja, porque a igreja antiga é tão gostosa de ficar e hoje. Tipo, antigamente se viu uma igreja com a igreja. Hoje parece um escritório. E daí eu estava vendo lá um livro lá. Ela falou sobre
de Eclesiastes vai nesse sentido.